Boa noite a todos. A gente vai começar o nosso webinar, os novos desafios da função do HR Business Partner. Esse webinar faz parte de um programa de webinars que nós fizemos para o nosso HR Bootcamp, que é um programa de treinamento todinho desenhado pela DRBL Group, que é a empresa do David Ulrich. E agora eu quero apresentar para vocês o Pedro Martins e o João Senise, são duas feras de recursos humanos que vão estar mediando esta apresentação. Pedro, você pode fazer o favor de se apresentar, por favor? Posso, mas ninguém precisa ter medo. Com essa da fera, o pessoal vai embora. Não, são duas feras. Bom, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio estar hoje aqui com o João, um grande amigo e, sobretudo, um profissional de altíssimo gabarito, porque eu tenho a maior admiração. O tema que nós hoje vamos trabalhar é sobre as novas responsabilidades, o novo papel do Business Partner, não é? Que é um dos temas que o David Ulrich trata com muita propriedade e muita profundidade. Aliás, nos anos 80 foi ele que criou esse conceito de Business Partner, não é? E que, aliás, nós desenvolvemos no HR Bootcamp, que a Virginia acabou de referir. Então, eu começava exatamente passando a bola ao João, dar as boas-vindas ao João. Hoje, curiosamente, estamos os dois em Lisboa, apesar de, no Brasil, sermos praticamente vizinhos, porque ficamos os dois a 2 quadras de distância um do outro. Aqui estamos muito mais longe do que isso. Mas, João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bem-vindo a Portugal, já que você está em Portugal e eu também. E muito obrigado por participar aqui neste nosso bate-papo. E eu começava exatamente por fazer-lhe essa pergunta: que desafios novos têm os business partners nos dias de hoje, não é? Tá certo. Não, Pedro, antes de mais nada, da mesma forma, um prazer, um privilégio, uma honra estar aqui batendo esse papo com você, né? Muita admiração, respeito por você, amizade, nos conhecemos já há bastante tempo, tá? É sempre bom estar aqui conversando com você, ótimo. Há mais de 20 anos já. Há mais de 20 anos. E Portugal é sempre um prazer estar aqui, né? Então, tá tudo ótimo. Então, vamos conversar. Eu estava aqui pensando sobre os desafios, né? Desde que vocês me convidaram, e eu lembrei de uma coisa interessante que tem a ver com o David Ulrich. Em 2005, eu participei do treinamento que o David Ulrich faz ou fazia, talvez ainda faça, lá em Salt Lake City, né? Uma semana, na época que eu trabalhava na Unilever, e foi uma experiência fantástica. Eu me lembro, depois, ao final do treinamento, ele no último dia, ele reuniu todos os participantes na casa dele para um churrasco que ele mesmo fez, né? Uma figura muito simpática, você o conhece bem, né? Vocês o conhecem. Ele mesmo fez o churrasco ali, comemos, tal. Depois fomos para uma sala da casa dele e ele lançou esse desafio para o grupo. O desafio era: o que vocês entendem hoje pelo papel do HR Business Partner e quais são os desafios e quais serão os desafios futuros? Isso em 2005. E a segunda pergunta que ele deixou para a gente foi: será que a função de recursos humanos deveria continuar se chamando recursos humanos, ou será que outros nomes são mais apropriados? Eu coloco isso porque é muito interessante, como é um tema dinâmico, né? Ele não é um tema estático. E os desafios são igualmente dinâmicos, né? E à medida que a sociedade se acelera ainda mais, acredito que essa pergunta e essa releitura do papel e desafios dos business partners serão ainda mais frequentes e mais importantes, né? Então, é algo que já vinha acontecendo e agora segue. Então, quando eu lembro dessa fase, foi a fase em que as organizações estavam fazendo a separação, justamente no modelo do David Ulrich, do HR BP, dos centros de expertise e dos serviços compartilhados, né? Os 3 pilares do RH.
E eu participei ativamente das 3 fases, né? Na minha época de Unilever, acompanhei a a criação do Shared Service Center da Unilever no Brasil, depois global, em outras empresas que eu passei ido, fui área de expertise e fui generalista, onde terminei a minha carreira. E é interessante porque quando a gente olha hoje, os últimos acontecimentos nos fizeram rever bastante o papel de recursos humanos, né? Eu me lembro na ocasião, Pedro, uma das minhas atribuições na Unilever era justamente era um Hey-Job Business Partner Development Program, programa de desenvolvimento para os Hey-Job BPs. Porque a pergunta era essa, bom, eu estou tirando a expertise do Hey-Job BP, eu estou tirando a parte operacional, o que sobra? Quem é essa figura? Né? O que faz? Então vieram aquelas coisas clássicas que você conhece tão bem, como preparação para coaching, preparação para change management, preparação para desenho organizacional, para programas de desenvolvimento da liderança, desenho de cultura, employer branding. Então, essas foram os grandes, digamos, novas disciplinas que foram introduzidas para desenvolver esse Hey-Job Business Partner naquele momento. E acho que isso foi muito importante. E havia um outro tema, que era o tema do business acumen, né? Tem que conhecer o negócio profundamente, porque tem que ser um parceiro estratégico, etc. Muito bem, isso tudo veio crescendo. Chegou a pandemia. A pandemia meio que deu uma rasteira nesse troço todo, porque por mais que o Hey-Job BP entendesse o negócio, fosse capaz de fazer coaching, desenvolvimento de liderança e cultura, a pandemia era uma coisa completamente nova. E novos dramas surgiram nas organizações, né? Novos dramas, novas demandas. A questão do home office, que até hoje, agora volta, não volta, fica híbrido, como não fica. Acho que não tem uma empresa que não esteja discutindo isso. Que implicações tem isso do ponto de vista de cultura, né? Como é que eu estabeleço, mantenho, consolido cultura num trabalho que não é mais presencial? Ele é remoto e ele pode ser em vários países. A gente estava conversando aqui agora há pouco. Qual a implicação disso para a cultura organizacional e assim por diante? Então, acho que, de fato, a pandemia deu uma rasteira em uma série de coisas e provocou um novo pensar, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui para você elaborar um pouquinho, depois eu volto também, Pedro. Não, João, eu estava aqui o resto da noite a ouvi-lo, porque as suas colocações são sempre extremamente pertinentes. Não, estou de acordo com o género, número e grau, com tudo o que falou, não é? Só gostaria de sublinhar que o RH é muito permeável a modismos, não é? Então as buzzwords têm uma aderência muito grande ao RH. E essa a designação de business partner colou, às vezes, para batizar aquilo que se fazia antes, não é? Ou aquilo que se chamava o RH avançado, não é? Quando ia um analista de RH trabalhar nos departamentos de vendas ou nos departamentos de produção e fazia um pouco de pombo-correio, levava as demandas e levava as respostas entre o gestor da área e o RH, não é? Obviamente que não é esse business partner que nós estamos falando, não é? Não. Talvez em rigor, nem se devesse falar de um profissional dentro do RH que seja business partner, porque todos têm que ser business partner. O próprio RH é business partner, não é? Claro. O RH se posiciona não como alguém que está alinhado com o negócio, mas com alguém que faz parte da gestão do negócio, como tecnologia, como finanças, como marketing, que todos eles, eu às vezes brinco com os meus clientes, entro no board e pergunto qual é a função das pessoas. E começam-me a dizer, eu sou diretor de RH, eu sou diretor de TI, e eu assim, pô, e quem é o diretor do negócio? Alguém tem que tomar conta disto, não é? Porque vocês são diretores de tudo e mais alguma coisa, menos do negócio. Na realidade, são todos diretores do negócio, se bem que uns com uma vertente tecnológica, outros com a vertente das pessoas, etc. Então, na minha visão, todo o RH é business partner e não tem, digamos assim, uma função específica. Uma das situações que eu tenho
confrontado aí ao longo dos meus 42 anos de consultoria, é que às vezes se confunde entre ser parceiro de negócio e estar alinhado com o negócio. Alinhado com o negócio é o diretor da RH, vai para a reunião do board, eu até faço aí uma figura mais caricata, senta-se na quina da mesa, não é? E o diretor de produção diz, quero abrir uma planta em Salvador, preciso de 300 operários e tal. E o diretor de RH toma nota, fazer recrutamento de 300 operários em Salvador. Eu preciso que eles tenham conhecimento nesta tecnologia, em CAD, não sei o quê. Ele toma nota, precisamos de treinamento em CAD. E no final sai da reunião e diz assim, não, o nosso RH está alinhado com o negócio. Não é? Ele foi para lá tirar nota daquilo que os outros gestores lhe fizeram como demanda. Mas eu já há muito tempo que trabalho neste RH verdadeiramente parceiro do negócio. Eu recordo-me é um projeto já antigo, foi o meu primeiro projeto no Brasil, que aliás depois ganhou até o prémio da Federação Mundial de Gestão de Pessoas como o melhor programa de gestão de pessoas a nível mundial. Portanto, isso foi em 95, 96, portanto, veja há quantos anos foi. E para demonstrar o que é verdadeiramente o RH parceiro do negócio. Então, os Petróleos Ipiranga, que na altura era uma empresa claramente regional, ali da região de Porto Alegre, do sul do Brasil, não tinha a expressão nacional que hoje tem. Aquilo, aliás, é uma empresa muito curiosa, porque são 5 famílias que têm uma rotatividade nas funções de diretoria, enfim, é um case notável. Mas eles tinham visitado, acho que era a Shell, na Holanda, e tinham visto que a Shell ganhava mais dinheiro com as lojas de conveniência dentro dos postos de gasolina do que a vender gasolina. E aquilo era uma coisa disruptiva, mesmo a nível mundial. Só que eles tiveram visão e disseram, queremos fazer isto aqui nos nossos postos de gasolina. Então, criaram uma força-tarefa, da qual eu também fiz parte, para estudar o que é que era necessário para eles iniciarem no Brasil esse tipo de postos de gasolina multifunções. Aí, enfim, os financeiros disseram, bom, temos que construir não sei quantas lojas em não sei quanto tempo, temos que ter este funding para conseguir construir, temos que contratar não sei quantas construtoras, enfim, aquilo estava tudo preparado para, num espaço de um ano, eles tinham praticamente a rede toda a funcionar com lojas de conveniência. Até que nós começámos a aprofundar o tema e vem a tal demanda, o tal RH que tira nota. Então vamos contratar pisaiolos, vamos contratar vendedores de pneu, vamos contratar... E assim, tudo bem, mas será que o pisaiolo que faz uma pizza em cima de um depósito de gasolina tem que ter a mesma competência do pisaiolo que faz uma pizza num shopping? Ninguém sabia responder. Então fomos aprofundar e descobrimos coisas que até então eram inimagináveis. Uma delas era, por exemplo, que alguns produtos da pizza não são compatíveis com a atmosfera rica em gasolina que tem ali naquele ambiente. Então não podia ter pizza de camarão, por exemplo. Interessante. Havia uma limitação. Depois a questão da temperatura, não é? A posição do forno não podia estar para a frente da loja, porque isso ia elevar a temperatura do posto, isso levava a problemas de segurança depois. Bom, chegamos à conclusão, depois fizemos ali uma simulação, um game, não é? Que se nós fizéssemos aquilo que os financeiros queriam, que era implementar o sistema no espaço de um ano, nós tínhamos criado acidentes de trabalho brutais. A empresa tinha falido porque não aguentava, o conjunto de imprevisibilidades era tão grande que desde intoxicação alimentar, problemas de explosão, etc. E depois também veio a questão do recrutamento. Onde é que nós íamos recrutar um pisaiolo que entendesse de
degradação dos alimentos perto dos postos de gasolina. Não tinha. Sem dúvida. Onde é que nós íamos encontrar um responsável de marketing do posto de gasolina? Porque até então as pessoas punham gasolina quando o tanque do carro estava vazio, não tinha preferência Sim. de marca, não ia escolher. Sim. E ali era preciso marketing, porque ele tinha que vender o Blockbuster, não é? Lá o aluguel das videocassetes, tinha que vender os pneus, as pizzas, enfim, tudo quanto lá estava dentro. Sim. Não tinha no mercado ninguém com essas competências. E nós chegámos à conclusão que tínhamos que dar um treinamento intensivo, mas por job rotation, em que nós íamos contratar, por exemplo, um pizzaiolo, que ele era frentista durante X meses para aprender a trabalhar naquele ambiente. Íamos fazer um job rotation entre algumas funções já dentro da empresa para que as pessoas adquirissem novas competências que não estavam no mercado, e isso levou a que aquele projeto de implementação das escolas de conveniência, em vez de durar 1 ano, durou 3 anos. A grande diferença foi que o Petróleos Ipiranga não explodiu, que é literalmente o que aconteceria se fosse por aquele projeto de crescimento muito rápido, e pelo contrário, tornou-se uma empresa nacional de petróleos, em vez de ser uma empresa regional, e foi a primeira empresa de petróleos do Brasil a comprar uma empresa no Texas, que foi a Alexandria. E foi a primeira empresa a levar também o conceito de loja de conveniência nos postos de gasolina para os Estados Unidos. Isto é RH estratégico, não é? Exatamente. É RH Business Partner, é o RH que vai discutir o negócio e não fica no canto da mesa tirando nota daquilo que enfim, os outros departamentos precisam. Obviamente, para isso é preciso algum entendimento do que é marketing, algum entendimento do que é o business plan, algum entendimento. Não precisa de ser um especialista, não é? Ninguém espera que a pessoa de RH saiba fazer um marketing plan ou definir um market share como uma pessoa de marketing, mas tem que entender, porque se não entender, não é capaz de sugerir. E muitas vezes, para não dizer quase sempre, a principal vantagem competitiva do negócio se prende a pessoas. Sem dúvida. E é nesse sentido que o RH tem, de facto, este impacto económico elevadíssimo. Não sei se isto faz algum sentido para você, João. Faz todo sentido, Pedro. Eu não me lembro de você ter dito alguma coisa alguma vez que não fizesse sentido, Pedro. Então, continua fazendo muito sentido, Pedro. E eu acho que eu estou lembrando aqui de uma empresa que eu entrei, na estrutura de recursos humanos, o nome que se dava ao suposto HR Business Partner era atendimento. Atendimento finanças, atendimento comercial. Eu falei, gente, vamos começar mudando esse nome, porque o nosso papel não é fazer atendimento. Atender é outra coisa. Quem vai atender as demandas básicas é um outro pedaço de recursos humanos. O HR Business Partner não faz atendimento. Atendimento é passivo. Ele não é preditivo, que mais do que proativo, o RH hoje em dia precisa ser preditivo, né? Com base em dados, em análise de dados, trabalhar muito mais a predição, trazer cenários preditivamente para o negócio, né? E acredito, Pedro, que quando a gente olha tudo que está acontecendo na área de tecnologia, a tecnologia está acelerando essa mudança do RH, que já vinha acontecendo em muitas empresas, está muito avançado, mas está acelerando a necessidade desse papel de um parceiro de negócio, porque a tecnologia vai cuidar do atendimento, né? Vai cuidar de outras coisas. A tecnologia viabiliza o self-service muito mais para a organização como um todo. Mesmo do ponto de vista de relatórios, reports e tudo mais, com a tecnologia do jeito que está avançando e as bases de dados, de informações, inteligência artificial, um gestor de qualquer área compõe relatórios muito interessantes com indicadores de pessoas, de clima e tudo mais, sem a necessidade do profissional de recursos humanos. Então, os dados estão ali. Então, o papel do profissional de recursos humanos é completamente outro, é sentar com esse indivíduo e dizer, bom, dada essa informação toda que você tem e dada a estratégia do negócio,
vão pensar juntos que implicações isso tem, né? Do ponto de vista de pessoas, de recursos, de employer branding, etc, etc. Então, é uma atuação muito diferente, né? Eu acho que um outro aspecto interessante também é os HR BPs, eles têm que se aproximar mais eu diria assim, designers de produtos, né? Uhum. Quais são os produtos de recursos humanos realmente necessários para cada organização? Então, o tempo dos produtos de prateleira, vou lá buscar um sistema de avaliação de desempenho, Não, como é que eu desenho um produto que é apropriado para essa organização? Você atua conosco lá no Carrefour, fazendo uma jornada do, Do empregado. do, do empregado, justamente para desenhar um produto que era customizado para a necessidade da empresa. Então, o É HR Business específico. Partner tem que ter essa sensibilidade, né? Não é mais buscar de prateleira. Buscar de prateleira, com a disponibilidade hoje em dia, o gestor do negócio busca, ele aplica, né? E só para Ah, fechar muito depressa esse comentário, Pedro, ainda surgem coisas novas agora, né? Toda a questão de lei de segurança de dados, toda a questão de cybersecurity, os temas de diversidade e inclusão que estão muito mais Essas complexos na sociedade SG, né? atual do que foi todos os temas de ESG. Não, você sabe que na minha vida pregressa eu fiz sustentabilidade, até hoje Uhum. atuo também em sustentabilidade. Não se faz ESG sem mexer com cultura organizacional, sem mexer com comportamentos de liderança. Então, como Uhum. é que um HR Business Partner abraça a agenda de ESG, e muitas organizações, inclusive, elas já estão juntas, mas se ele não está junto, como é que ele atua para promover a mudança cultural, que é fundamental para que o ESG seja, de fato, introduzido numa organização? Então, acho que são muitos desafios muito interessantes mesmo para os HR BPs hoje em dia, né? E para o futuro. Sem dúvida, João. Só eu vejo aí a Virgínia já olhando para o relógio. Só para complementar o que você falou, eu estive fui no início aliás, pouco antes do início da pandemia, lá na Mountain View, na Google, não é? Com o Deli Matsu, que era o Chief People Office na época. E ele falou uma coisa que na época me chocou. Todos os BPs que ele tinham doutoramento em matemática. Uhum. E eu assim, mas que negócio é este? Agora somos robôs, Mas tudo isso tem a ver com o People Analytic, com o aspecto que Exato. você falou, que é de trabalhar com cenários previsionais, de prever o futuro, não é? Exato. Hoje as coisas acontecem tão rápido que nós não podemos olhar no retrovisor, temos que olhar no para-brisas, temos que estar sempre a olhar para a frente. E, de facto, neste mundo bunny, que é um mundo frágil, que é um mundo cheio de Uhum. incertezas, tudo isso, nós temos que contrabalançar isso com mais dados, porque é com mais dados que nós erramos menos, não é? É com mais dados que nós Sim. podemos ter um pouco de consistência, sem ter a pretensão que as relações humanas podem ser traduzidas apenas por fórmulas matemáticas, não é? Claro, Mas, de claro. facto, a matemática nos ajuda a colocar as coisas de uma forma mais dicotómica, talvez para ajudar na tomada de decisão. Mas voltando aqui ao nosso amigo David, não é? Ele que começou este tema lá atrás, eu acho que foi em 1980 que ele falou pela primeira vez, usou pela primeira vez o termo business partner. Ele hoje fala muito da gestão de pessoas de fora para dentro, portanto, Uhum. da interação com todos os stakeholders mesmo da empresa, com os acionistas, Sim. com os financeiros, com a produção, com a parte comercial, enfim, todos os players da organização, exatamente porque talvez o RH e a tecnologia, acredito eu, sejam as duas funções dentro da empresa mais transversais, não é? E não é por acaso que muitos presidentes de empresa, coisa que antes era impensável, são ex-diretores de recursos humanos, Verdade. porque são das poucas pessoas que tiveram o privilégio
de fazer essa jornada transversal na organização, ou seja, que conhecem as dores de todos os departamentos, de todas as áreas de atuação. Então, este conceito de business partner não só é muito contemporâneo, como ele acaba por ser a excelência dos recursos humanos. Hoje é muito difícil imaginar uma gestão de recursos humanos contributiva, digamos assim, para a organização, que não seja, digamos, aquelas funções de back-office tradicionais, que obviamente são funções burocráticas, não agregam valor ao negócio, sem esta visão que nós estamos aqui a transmitir de uma gestão de pessoas parceiro do negócio e uma gestão de pessoas realmente interveniente no próprio desenho da estratégia da organização. Exato. Portanto, hoje, quando falamos de estratégia do RH, a estratégia do RH é a estratégia do negócio, não é uma estratégia virada para dentro do RH, é uma estratégia virada para o papel que a organização tem na sociedade como um todo. Perfeito. Isso mesmo. Virgínia, quer falar alguma coisa? Nossa, vocês foram excelentes. E Pedro, essa é a nova expectativa, né? Realmente é os diretores de recursos humanos virarem os CEOs, porque eles, daqui para frente, né? Na verdade, as empresas são formadas por pessoas e o RH é o que mais entende, né, das pessoas. Excelente. João, muito obrigada aí pelo seu tempo, pelos seus ensinamentos, as suas experiências foram super enriquecedoras, e o Pedro, nem dá para falar, né? O Pedro tem tanta experiência, ele já passou por tantas, que é uma delícia ouvir as suas histórias, Pedro. Muito obrigada. Bom, Vicky, acho que é isso. Obrigada a todos. Essa aqui é uma parte, como a gente já disse, do HR Bootcamp. Depois vocês vão receber as gravações desses micro-webinars e estará disponível lá em nosso YouTube. É isso. Muito bom.